Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Confessionário Aberto. Nós somos o Feitos Complicada. Vamos fazer, nomeadamente, temos uma conta no Instagram, portanto, convido toda a gente já a seguir essa conta. Mas hoje, também ligado a essa conta, temos o nosso podcast. E vamos começar hoje, no primeiro episódio. Lembrando que, à data que sair este podcast, também já saiu o episódio 0, portanto, convido toda a gente que estiver a ver este, se calhar é mais interessante até começar pelo episódio 0. Hoje temos connosco o Padre Jorge. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é os jovens e a Igreja, e não há pessoa melhor aqui na nossa diocese para falar sobre isso. Por isso, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Acho que era importante sabermos algumas informações suas. Não sei se poderia fazer uma pequena apresentação. A única coisa que nós temos como requisito aqui Sim. é o santo de devoção. E depois os seus dados mais comuns e um bocado da sua história. Está bem. O santo de devoção tenho alguns, não, o nome é suficiente. Um deles que me é muito querido é João Paulo II, até pela ligação muito intrínseca que ele tem à minha vida. Fui batizado no dia em que João Paulo II assumiu a Igreja como Papa. Descobri isso anos depois, não há muitos anos atrás, e deixou-me feliz também por esse acontecimento. Santa Teresinha Menino Jesus foi uma jovem que eu fui descobrindo, que também me fui apaixonado por ela e foi percebendo que ali há muita profundidade espiritual. E ultimamente Carlos Acutis, também pela sua reverência e pela sua juventude, penso que é uma referência também interessante para os dias de hoje e que eu tenho a seguir. Eu sou nascido numa freguesia do concelho de Paredes chamado Vilela, no ano de 1978. Nasci numa família humilde, simples. Os meus avós eram agricultores, talvez não é por isso, mas o nome Jorge quer dizer agricultor. Há aqui também essa ligação intrínseca da vida dos meus avós paternos e também maternos, o facto de eles terem sido agricultores, mais os paternos, ao meu nome. Fiz uma vida normal de criança. Aos 6 anos de idade fui para a escola primária, entrei na catequese. A catequese era um bocadinho diferente dos dias de hoje. Muito cedo entrei no coro da paróquia, com 7 anos, 8 anos. Entrei no coro da paróquia e pronto, foi desenvolvendo assim a minha vida. Até que fiz uma experiência de pré-seminário. Era responsável do pré-seminário o Padre Coelho, o Cônego Coelho, era o responsável. Ainda me recordo de uma outra visita dele e de também ter os encontros no Seminário de Bom Pastor. Depois a ideia da vocação passou a outros patamares, mas em 2000 e depois de 2000 adiante, a vocação começou outra vez a estar bem presente na minha vida, a vocação sacerdotal, em que a atuação vocacional para o sacerdócio ministerial começou a estar presente na minha vida e em 2004 decido, depois de um discernimento, entrar no seminário. E acontece essa ligação também a João Paulo II, que eu entrei no seminário em 2024, ele morre em 2025, há alguns meses de eu participar na minha primeira Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II, pensávamos nós, e que depois se verifica ser a primeira Jornada Mundial da Juventude do Papa Bento XVI. Sim, assim, muito resumidamente. Profissionalmente eu fui marceneiro, fui ali companheiro de Jesus Cristo, ele era carpinteiro, eu era marceneiro, mais requintado, podemos dizer que a arte de marceneiro é mais requintada. Daí aprendi imenso, a arte marceneira deu-me muita coisa na vida e compreendo bem o que é isto de trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, como acontece com muitos e até com muitos jovens. Há uma parte da sua biografia, digamos assim, que o Sr. Padre não referiu, mas acima de tudo é uma das, se calhar, a razão fundamental até para ser o nosso primeiro convidado, que é ser diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude, certo? Sim. Sim, é uma particularidade da sua ação, não é? Na Diocese. Sim, eu não sei quando é que este podcast vai sair,
mas no dia em que nós estamos a gravar isso, estão a dias de fazer anos de que o Sr. Dom António Francisco me chamou para me confiar esta missão de ser diretor do Secretariado da Pastoral Juvenil, que não era, e talvez ainda não seja a minha praia. Nós estamos aqui na Praia do Senhor da Pedra, talvez ainda não seja a minha praia, mas que foi algo que eu abracei com todo o gosto, que de há 8 anos para cá tenho trabalhado nesta missão diocesana, acima de tudo, nesta missão diocesana, e tem acontecido de coisas imensamente belas. Acho que nestes últimos anos, se nos anos anteriores se tinha escrito páginas bonitas da Pastoral Juvenil, eu penso que nos últimos anos tem-se escrito também páginas muito belas da Pastoral Juvenil, por todo o contexto social, eclesial, do mundo atual. Acho que sim, acho que a Pastoral Juvenil continua a ser uma referência a nível nacional e não só do Porto. Não se deve a mim, é verdade, não se deve a mim. Talvez possa dever-se a estas duas pessoas, a João Paulo II, por todo o trabalho que ele fez com os jovens e preparou os pais dos jovens de hoje muito bem, e também a Dom António Francisco, que foi ele que me nomeou, que teve esse rasgo de nomear e ao mesmo tempo depois ir-se embora. Um mês depois, praticamente, ele, sabemos disso, faleceu a 11 de setembro de 17 e deixou-me assim desamparado aqui, mas eu acredito seriamente que ele tem sido um dos meus intercessores junto de Deus, e também, por a ajuda do Espírito Santo, tem-me inspirado a mim e à equipa, para que aquilo que nós temos pensado para os jovens do Porto tenha sido de acordo com aquilo que é também a vontade de Deus. Eu acho que era importante, visto que o objetivo deste podcast é chegar ao máximo de jovens possíveis, Sim. e não jovens também, não é? Nós não pomos essa barreira. Acho que era importante, se calhar, tentar explicar o que é uma pastoral da juventude e porque é que se calhar, a diocese se divide em pastorais, e o que é que a pastoral da juventude faz especificamente para aqueles que não... Há uma luta no bom sentido de alguns anos para cá, que é de tentarmos fazer entender que a pastoral da juventude não é o pastoral dos grupos jovens, e que a pastoral da juventude quer estar onde os jovens estão. E por isso podemos dizer que a pastoral da juventude, para além de outras pastorais, é aquela que mais está presente noutras pastorais. Na pastoral universitária temos jovens, na pastoral de saúde nós temos jovens médicos, jovens enfermeiros, jovens colaboradores nos hospitais. Na pastoral de catequética nós temos jovens catequistas, na pastoral litúrgica nós temos jovens cantores, leitores, temos alguns jovens ministros extraordinários da comunhão, acólitos, que a grande maioria são jovens. Noutros setores da pastoral sociocaritativa também temos alguns jovens, e é este trabalho que nós queremos fazer, cada vez mais fazer perceber, e mais que fazer perceber, fazer viver, de que a pastoral da juventude deve estar onde os jovens estão, e no seu contexto, seja ele de mais proximidade com a Igreja ou de menos proximidade com a Igreja. Tenho tentado fazer entender que a pastoral da juventude irá alcançar alguns passos importantes se nós cuidarmos bem dos jovens que nós temos dentro. É um bocadinho estranho nós dizermos quem está dentro e quem está fora, mas eu penso que é perceptível perceber que os jovens que estão mais próximos da vida paroquial, da vida dos grupos das paróquias, esses é a minha principal prioridade, digamos assim, e acho que deve ser a prioridade máxima das paróquias, porque são esses jovens que, sendo bem acolhidos, sejam bem realizados, sejam bem fundamentados na fé, que irão ser testemunha para outros jovens. Pois. E não serei eu com a minha idade, ou outros com outras idades, que vamos convencer jovens. Eu acho que aqui o testemunho, a parte mais de converter outros jovens, passa pelos jovens. E por isso eu acho que é fundamental
nós nas paróquias, nas vigararias, na diocese, tentarmos tratar bem, se é que tratamos mal alguém, mas tentarmos tratar bem e cuidar bem dos nossos, permitir dizê-lo assim, para que os nossos sejam bons testemunhas e para que os jovens que estão um pouco mais afastados da igreja, ou até nem que sejam crentes, queiram ser como vós. Sim. Queiram ser como vós que estáis integrados nas paróquias. Esse é um objetivo primeiro. E por isso nós temos esta ideia de damos formação de animadores e coordenadores de grupos com jovens. Não é de jovens, é com jovens, não é? E acho que isto tem feito a diferença de perceber que não há somente uma juventude, há várias juventudes. Aliás, o Papa Francisco na Cristo Vivit diz isso mesmo, e também o documento final do Sino dos Jovens da Fé e do Discernimento fala nisso mesmo. Não há somente uma juventude, há várias juventudes, há juventude de juventudes, e aqui a pastoral da juventude da Diocese de Porto, muito concretamente, quer estar de uma forma a acompanhar, a alicerçar e a fazer uma ou outra atividade que os leva a este encontro com Jesus Cristo, tendo como fio condutor, de há 8 anos mantém-se até o dia de hoje, e enquanto eu for diretor da Pastoral Juvenil irá continuar, que é como tendo o exemplo e modelo e fio condutor o discípulo amado. O discípulo amado era um jovem, era o mais jovem de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus Cristo, é aquele que com a reverência, com o não sentido de medo que não tinha, fez com que ele estivesse junto à cruz, nunca abandonasse Jesus, e esse é o sonho, acho que é um sonho que me é possível ter, de que os jovens, seja do tempo que for, sejam jovens como o discípulo amado, que não tenham medo de estar ao pé de Jesus, seja em que circunstâncias for. Uhum. Nós também tínhamos aqui um objetivo que seria interessante, que é de também tentarmos fazer um diagnóstico, digamos assim. Sabemos que a maior parte, ou se calhar a grande parte da culpa dos jovens, muitos jovens se afastarem da igreja, é uma questão mais cultural, digamos assim, ou histórica, e que se calhar às vezes até nos sentimos às vezes encurralados, porque parece que por muito que a gente tente fazer alguma coisa, as coisas não andam para a frente, porque parece que estamos a remar contra a maré, não é? Mas aqui a ideia fundamental é como é que o Padre Jorge acha que está o diagnóstico dos jovens dentro da igreja e daqueles que estão fora da igreja, ou seja, que perspectivas é que temos como pastoral da juventude de uma possível integração de mais jovens que estão afastados, se tem havido casos desses, por exemplo, ou se tem sido mais difícil, se não tem verificado tanto isso, essas conversões de jovens. Uhum. Falando a nível europeu, e permite primeiro iniciar a nível europeu, acho que há um crescente imenso da juventude novamente a abraçar a fé católica. Nós no último ano tivemos o maior número de catecúmenos, e uma percentagem deles catecúmenos eram jovens, que foram batizados na Vigília Pascal, por exemplo, em França. Em França, sim. E se nós olharmos para a França de há uns anos atrás, acho que parecia que já não havia jovens e muito menos católicos. Sim, né? sim, sim. Pouco se ouvia falar. É uma igreja imensamente viva atualmente. Nós tivemos os jovens franceses nos dias da Diocese aqui no Porto foram o número maior. Da Diocese de Versailles tiveram imensos jovens, foi a Diocese com mais presença, e percebemos a forma de como eles vivem a fé, é uma fé muito bem alicerçada. E penso que nós caminhamos para isso. Penso que caminhamos para o maior número de jovens, mas o maior número de jovens que nos dão aqui umas garantias maiores de um bom alicerce na fé. Isto é, que jovens que assumem e que querem realmente ser católicos, serem seguidores de Jesus Cristo. Coisa que não acontecia no passado. Nós percebemos isso pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelas gerações, 2 ou 3 gerações anteriores, que era o mais normal, era o mais comum, não havia muita oferta, os desafios do mundo não eram, a oferta do mundo exterior não era muita, e por isso enchíamos pavilhões e tínhamos imensa gente, imensos jovens,
que encontrava na igreja um lugar, sim, que encontrava na igreja um lugar, mas talvez não tenham tido uma fé tão enraizada. Nós estamos aqui perto do Senhor da Pedra, não tenham alicerçado a sua fé numa rocha firme como é Jesus Cristo, não é? Como é Jesus Cristo. E por isso eu acredito que às vezes é necessário nós termos estas crises para depois renascermos e penso que estamos aqui neste ponto de partida de percebermos que neste final de quarto do século que estamos a viver seja o momento oportuno para que os jovens comecem a abraçar mais a fé em Jesus Cristo. Há uma tendência maior, houve um inquérito realizado, há uma tendência grande para os jovens, para as questões da oração, para a questão do transcendente, para a questão religiosa. E aqui, como dizia há um bocadinho, se nós tivermos os jovens que agora estão no chamado dentro da igreja, forem capazes de serem verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, eu penso que haverá um crescente maior na fé da igreja e que iremos alcançar, não é números, penso que vamos alcançar jovens mais verdadeiros, no sentido de uma fé mais bem alicerçada, porque sermos muitos e depois à menor crise deitarmos tudo por terra, também não sei se faz muito sentido, não é? E pronto, e nós continuamos aqui neste querer, nesta vontade e nesta disponibilidade acima de tudo de fazer entender ao mundo, e aqui o mundo, os jovens têm um papel fundamental, eles não são somente o futuro, como o Papa Francisco dizia, mas são um presente, e isso é ele a referir, eu sou o presente do mundo e o presente da Igreja, e por isso vós também temos este papel fundamental de ser testemunhas e de fazer com que os jovens de hoje não tem que ser a sua totalidade, nem para lá caminha, mas aqueles que queiram ser mesmo, sim. Essa também é a impressão que nós temos tido e por isso é que também decidimos formar o podcast. Eu lembro-me que um dos motivos que nos levou a formar o podcast foi aquela reunião que nós tivemos, sim, em que o Sr. Padre até referiu aquela estatística do Reino Unido, daqueles 2/3 dos jovens, e também essa ideia que nós temos tido, e que há muitos jovens agora a converterem-se, muitos deles converterem-se de formas até que nós não estávamos habituados, através das redes sociais, etc. E se calhar começava por aí um primeiro problema que eu acho que nós, como igreja, e o padre estando aqui como diretor do secretariado, eu acho que fazia todo sentido falarmos sobre ele, que é este problema que nós vemos muitos jovens serem evangelizados pelas redes sociais, católico, ou seja, por padres que disponibilizam conteúdos nas redes sociais, mas depois, quando olhamos para a vida prática deles, ou seja, não estão inseridos, não é que não pratiquem, lá está, a questão da oração, a transcendência, vão à missa, mas não estão inseridos dentro das comunidades, dentro dos grupos e dentro das suas paróquias, muitas vezes, até vão a outras paróquias porque não têm, lá está, porque em vez de serem através daquele processo que nós chamaríamos normal, que é o habitual, que é faz a catequese naquela paróquia, depois integra outro grupo, que é se calhar o processo de alguns jovens como eu e de outros, mas que já estamos cá dentro e que temos que também ser bons para acolher os outros que estão cá fora, e percebendo este problema, isto preocupa-o ver jovens depois, isto não se materializar nas paróquias, às vezes existir jovens que se convertem, mas depois não se materializam, nem preencham propriamente um papel dentro da sua paróquia? Não me preocupa. A mim o que mais me preocupa é ter pessoas de mau coração. Isso é que me preocupa. Seja pela forma que for, seja pelas redes sociais, seja por outra forma, se os conteúdos que são transmitidos e os nossos conteúdos católicos transmitidos são de valores imensamente bons, isso é que me preocupa. Uhum. É de fazer com que os jovens pensem ao modo de Jesus, nas circunstâncias que for. O pensar ao modo de Jesus, às vezes vou dizendo que quando tens alguma dificuldade, quando tens algum problema, quando tens alguma decisão a tomar na tua vida, pergunta-te o que é que Cristo faria em meu lugar, não é? Isso é objetivo. É evidente que a resposta nós só a temos se conhecermos Jesus. Se conhecermos verdadeiramente Jesus, nós vamos chegar a uma resposta e te garanto que não nos enganamos.
já fiz essa pergunta a mim mesmo imensas vezes e nunca me enganei, isto é, percebi que era aquilo que Jesus iria fazer, aqui e ali foi contrário à minha primeira vontade, ao meu primeiro querer, mas quando eu senti que realmente aquilo era a vontade de Jesus e se Jesus estivesse no meu lugar seria aquela opção que ele ia realizar, aí sim avançando nunca foi desiludido. Eu penso que é importante nós termos homens e mulheres de boa consciência e de consciência bem formada, às vezes, né? Depois de nós termos homens e mulheres, jovens e menos jovens, crianças de boa consciência, de uma consciência bem formada, que permitam a sua dignidade e lutem pela sua dignidade, e que também possam deixar que Deus trabalhe no seu coração, nisto é, molde o seu coração. Isso aí depois irá fazer, mais cedo ou mais tarde, essa gente vai ter que ter um lugar de encontro. E um lugar de encontro em igreja, porque ninguém é igreja em si mesmo, ninguém vive isoladamente em si mesmo. Por isso, o que mais me preocupa é a formação de boas consciências, de bom coração, e depois o resto irá acontecer. Sim, ou seja, para si, eventualmente estes jovens vão acabar por se integrar nas suas paróquias, ou em alguma paróquia, e ou, o futuro ou contribuir de alguma maneira, não é? E o futuro até pode passar por não ser assim. Sim. Pode passar por não ser assim. Não sabemos como é que vai ser o futuro. Muito menos sabemos e pouco temos-nos interrogado o que é que Deus quer. Sim. O que é que o Espírito tem falado à Igreja de hoje, não é? É evidente que percebemos, e a história ajuda-nos a perceber isso, que percebemos que devemos caminhar também olhando para trás. Sim. E não esquecendo os nossos antepassados, não esquecendo a tradição da Igreja, aquilo que é a laicidade, as raízes da Igreja, as fontes da Igreja, da nossa fé, isso não nos podemos esquecer. Ontem dei por mim a pensar no seguinte, é curioso a juventude de Jesus, não é? A juventude de Jesus, e em certos momentos ele veio dizer assim, eu não vim anular nada. Se nós olharmos para a vida de Jesus, e Jesus foi um judeu totalmente fora da caixa, permiti dizê-lo assim, não é? Um jovem irreverente, não é? Em que nada daquilo que era tradição ele praticamente fez, mas ele não violou nada. Ele foi completar, veio clarificar aquilo que o Antigo Testamento, nós agora dizemos o Antigo Testamento, o disse acerca de Deus como Pai. E ele não veio dizer, agora aquilo que foi dito e aquilo que foi escrito já não presta para nada. Não presta para nada, bem pelo contrário. O que ele veio dizer foi, eu vim clarificar a lei e os profetas. E por isso, um dos desafios dos jovens de hoje é olharmos também para o passado, não respeitar aquilo que é o passado e com novas formas de atuar, como Jesus Cristo teve novas formas de atuar, possamos viver a fé bem enraizada neste Jesus, e penso que esse é o caminho. Essa é que é a prioridade. É. Outro problema, outra situação que se calhar que eu pensei trazer para refletir era a questão da catequese. Eu vou dar um testemunho pessoal. Recentemente tornei-me catequista. Sim, este ano. Parabéns. Obrigado. Não só eu. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas foi uma experiência muito boa e também apelo a toda a gente que estiver a ouvir e se calhar jovens. Muitas vezes nós temos a ideia que por sermos jovens não podemos ser catequistas, eu acho que é precisamente o contrário. E os meus catequizandos têm dado esse feedback, também gostam de ter um catequista mais jovem, digamos assim. Mas mesmo assim sentimos alguns problemas, digamos assim. E o principal deles, se calhar, é, como eu disse, parecer que nós estamos a lutar contra a maré, não é? Eu chego ao 9º ano, que é onde eu comecei a dar catequese, e já só tenho 10 jovens. Claro que depois nós pomos com uma perspectiva mais qualitativa do que quantitativa, e eu também acho que é esse o espírito, não é? Pensarmos que temos 10, mas são 10 bons jovens, não é? Mas, como um todo, depois do crisma, poucos ficam dentro da comunidade.
e aquilo que se sente muitas vezes, e até às vezes até nós catequistas jovens acabamos por ser sugados por alguns catequistas mais velhos que também viram esse declínio, e depois aquilo, entramos numa espiral assim muito negativa. E eu queria perguntar ao Sr. Padre se também tem sentido dentro da pastoral alguns alarmes de alguns catequistas ou de outros parcos a falar sobre esta questão, se é um problema muito antigo e se há prospeção para melhorar. Como é que avalia esta? Olha, continuando em Jesus Cristo, há também uma passagem do Evangelho, e não querendo ler as coisas literalmente, porque não leio as coisas em Jesus Cristo literalmente, mas recordo-me, por exemplo, uma passagem de alguém que estava a batizar em nome de Jesus, ou estava a fazer qualquer coisa em nome de Jesus, e o discípulo amado, chega ao pé dele e diz: nós vimos alguém a fazer alguma coisa em teu nome, queres que lhe mande vir o fogo sobre ele? Uhum. E Jesus diz: quem não é contra nós é por nós. Sim, sim. Esse é um exemplo. A questão de Pedro, quando ele diz segue-me, no capítulo 21 do Evangelho segundo São João, Jesus vira-se para Pedro e segue-me, e ele depois olha para trás e diz: olha, mas ele também, o que é que te interessa, ó discípulo amado, o que é que te interessa? E é voltar àquilo que eu disse. A Igreja tem este papel fundamental de dar bons conteúdos e bons valores, para serem, acima de tudo, vividos no mundo. Não é dentro da Igreja, não é dentro de quatro paredes. Eu dispenso católicos que só vivem os valores católicos dentro de quatro paredes. Dispenso-os a todos. Nós devemos crer católicos a viver a sua fé fora, no mundo. No mundo. E se nós até à dita primeira comunhão, à profissão de fé ou ao crisma, conseguimos dar conteúdos, alguns conteúdos, para tornar aquele jovem ou aquele ser humano um pouco melhor do que ele iria ser se não tivesse tido aqueles conteúdos, a Igreja fez o seu trabalho. Porque há um sentido de liberdade. E aqui temos que ter também aqui um sentido de liberdade. Certo. Preocupa, é evidente que nós temos que preocupar, porque também, senão deixa de ser aquilo que é Jesus que nos diz também, não é? De convertermos, de sermos discípulos. Não é? Um bom discípulo tem que ser missionário e tem que converter o outro. Mas temos que deixar de andar atrás tanto de números para andar a nível de qualidade. Se tivermos mais qualidade, os números depois irão acontecer, mas termos aqui a catequese que também tem que deixar aqui este lado escolar que tenha acontecido. Penso que agora com o novo itinerário catequético isso também vai começando a acontecer, por isso vai deixar de ter este peso tão escolar de a criança ser ali colocada durante uma hora e depois, não. Acho que a catequese deve começar lá em casa, sabemos bem disso, que a catequese deve ser vivida no mundo também exterior, que os miúdos que andam na catequese deixem de ter vergonha de dizer aos seus amiguinhos que andam na catequese e que aquilo é fixe, né? Na linguagem da web fixe, como eles gostam de dizer, se é que ainda dizem isso, porque agora a linguagem também é assim um bocadinho diferente do que seria nos nossos tempos. Por isso acho que sem estarmos imensamente preocupados, devemos ter uma atenção por isto, mas não devemos também só viver isolados e nesta bolha da preocupação que agora não há catequese, ou a catequese tem pouquinho as crianças. Também há aqui um número que nós não estamos a ter em conta, que é cada vez mais há menos crianças. Sim, exato. E nós no seio da Igreja queremos continuar a ter os mesmos números,
que tínhamos há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, na catequese de onde eu sou, de onde eu nasci, na paróquia onde eu nasci, tinha 800 mil crianças na catequese. Eu não posso pedir, nem ninguém pode pedir Sim, que que isso hoje aconteça, não é? isto esteja a acontecer, porque diminuiu drasticamente. Diminuiu drasticamente. E por isso temos de ser conscientes daquilo que vivemos. Mas a nível de qualidade, sente que também há espaço para andar? Ou Olha, um muitas documento vezes? que saiu aqui a atrasar, não me recordo há quanto tempo, meio dúzia de anos atrás, numa visita a Diliman, que os bispos de Portugal fizeram, uma das referências era que a catequese em Portugal vivia muito de catequistas vestidos de primeira comunhão. Foi uma crítica muito feroz, digamos, feroz no bom sentido, muito, Sim, acho que muito áspera, para não utilizar aqui essa palavra, muito que revela alguma verdade, sim. Mas nós temos, eu continuo a dizer, eu digo aos meus catequistas, 90% da vossa catequese é feita pelo testemunho. sim. 10% é feito pelo aquilo que vós realizais dentro de uma sala de catequese e acima de tudo. E nós olhamos para o nosso passado e temos gente de imensa generosidade e de imensas que foi capaz de transmitir a fé com a sua forma de ser e de estar, que ensinou a amar Jesus Cristo, se calhar sem tantos dados teológicos, tanta formação bíblica e tudo mais. Mas o mundo de hoje é diferente. E por isso eu penso que é necessário os catequistas ter mais formação. Não é suficiente, para o mundo de hoje, não é suficiente ser-se catequista e ter somente a formação que se recebeu na catequese até ao crisma. Não é suficiente. E por isso temos que ter a ousadia e a coragem de começar a formar bons catequistas, mas também para formarmos estes bons catequistas tem que haver uma disponibilidade imensa de tempo e de espaço da parte daqueles que querem ser catequistas. Isto é para os jovens que nos estão a ouvir. Tem que haver esta disponibilidade. Claro. E cada vez mais sabemos que este tempo e espaço deixou de acontecer em muitos jovens e em muitos lugares. E muito no seio da igreja, porque o mundo de hoje é difícil. Porque eu às vezes dou por mim a pensar numa família e a quantidade de coisas que eles têm para fazer, a quantidade de coisas que eles colocam nas crianças para fazer, de facto aquela gente não tem tempo. Não tem tempo para si, não tem tempo... E se calhar temos que parar um pouco, refletirmos, percebermos para onde é que queremos ir e lutar contra uma coisa que eu penso que é a maior doença da humanidade, que é a indiferença. Por acaso, até acabo por ir ao encontro à sua ideia, eu como catequista também tenho sentido muito a questão da formação, mas acima de tudo porque eu sinto que os jovens de hoje em dia, se calhar, eu também não sou muito antigo, não é? Mas eu sentia que se calhar antigamente os jovens, porque tinham se calhar uma pré-formação em casa, estavam muito mais abertos a aceitar algumas das verdades que são dadas na catequese. Hoje em dia nós como catequistas sentimos, pelo menos eu sinto, que nós temos que fazer um trabalho a dobrar, ou seja, para além de temos que explicar o que é aquela verdade, em que é que consiste, a parte da formação e da doutrina, sim, temos ainda que lutar contra muitos preconceitos que existem por causa de lá está, deste mundo que vivemos hoje, e se calhar da falta de catequese que também devia começar em casa, que a Pastoral da Juventude sabe, porque também está na Pastoral da Família, não é? Sim, e percebemos que deixou de ser prioridade. E temos que voltar a ser prioridade. Pois. Percebemos que as crianças e adolescentes já colocam a catequese como... mais uma atividade, ou se calhar a pior das atividades, claro. Né? Sim. E porque estão extremamente esmagados de coisas. E temos que voltar a adquirir este lugar. Para voltar a adquirir o lugar como prioridade,
temos que ter gente mais bem formada, no sentido, não estou a dizer que os catequistas não são bons catequistas, espero que ninguém me leve a mal daquilo que eu estou a dizer, mas eu penso que o passo seguinte tem que ser dado, tem que haver coragem para formarmos gente, mas para formarmos gente tem que haver disponibilidade, para haver disponibilidade é preciso também que as coisas aconteçam. Sim. Algo com interesse que podemos falar também, já que o Sr. Padre Jorge falou que um dos seus santos de devoção agora vai ser canonizado, agora é 7 de setembro, o Carlo. Eu tenho aqui uma pergunta que é interessante, que é qual é que é o papel, ou o que é que sente, por exemplo, pode até dar o seu testemunho, se na sua juventude isso aconteceu, se tinha algum santo de referência na sua juventude e se isso fez-lhe mudar a chave. Na minha juventude não tinha nenhum santo de referência, de facto não tinha. Mas acho importante os jovens terem os santos como ideal. Atualmente sim, acho que sim. E Carlos Acutis é uma boa referência porque é um jovem. Sim, exato, é isso mesmo. É um jovem como vós. E penso que esse ganha aqui um papel importante na Igreja. Outros santos jovens existem. Sim, o Pier Jorge Frassati, que vai ser também vai ser agora, também é um outro exemplo. Mas sim, acho que é para tentarmos perceber que uma vida tão simples e tão normal, dita normal, também é uma vida extraordinária de santidade. Exatamente. E de santidade que ele conseguiu adquirir. Certo. Outro ponto que eu gostava de abordar consigo é, eu tenho uma memória relativamente boa e lembro-me de umas palavras suas no Dia Diocesano da Juventude, foi em Ovar, e disse algo do género, posso me enganar, mas acho que foi uma coisa do género não sei se vocês perceberam o que o Bispo está a pedir. O Bispo está a pedir que vocês sejam parte ativa na construção desta nova igreja, porque o Bispo tinha dado essas palavras. Foi uma coisa assim deste género. E muitas vezes nós falamos, e até temos tido alguns eventos para que os jovens se pronunciem acerca da igreja, que deem a sua opinião, o que é que lhes faz confusão, o que é que não lhes faz confusão, que ideia é que eles acham e que têm de igreja. Mas também é uma ideia fundamental que eu gostava até de perguntar, precisamente até como diretor do secretariado, que é o que é a igreja e o que é a Diocese do Porto também quer dos jovens, especificamente. Nós, a partir do documento de preparação e de trabalho do Sino dos Bispos sobre a juventude, a fé e o discernimento, entendemos que os jovens, porque era muito replicado a necessidade de escutarmos os jovens. Criámos um evento, uma atividade chamada Escutar Deus na Voz Jovens, que a realizámos durante alguns anos, nas 4 regiões pastorais da Diocese do Porto, depois uma outra vez só num evento, e aí quisemos ouvir os jovens. Mas também já percebemos que temos que educar os jovens, ou formar os jovens, mais que educar, formar os jovens, para isto, o que é isto de escutar. Porque aquilo que nós gostaríamos de escutar, nós que estamos, digamos assim, no lugar de escuta, seja ele dos senhores bispos, seja nossa, seja minha de diretor pastoral, é escutar os sonhos dos jovens para a igreja. É escutar as dores dos jovens em igreja. E é escutar aquilo que os jovens entendem que será um caminho possível e que se possa realizar num futuro muito próximo. Depois o Sr. Dom Manuel convidou-nos e desafiou-nos a fazermos um caminho. Criámos o Porto que procuras, não é? O que é que tu, Porto, Diocese do Porto, o que é que tu procuras como jovem? Fomos buscar ao Evangelho segundo São João, são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho segundo São João, não é? O que é que procurais? Não é? O que é que buscais? Não é? Vinde e vede. E este vinde e vede é importante para perceber todo este processo. Porque é preciso ir, é preciso perceber, lá está, aquilo que eu dizia há um bocadinho, é necessário olhar para o passado, olhar para a história da Igreja, para aquilo que são os fundamentos da Igreja, a tradição da Igreja e perceber, ok, nos dias de hoje,
sem violar ou colocar em causa aquilo que foi dito e ensinado pelos nossos antepassados e que é a fé da Igreja, alicerçada em Jesus Cristo, de que forma é que nós podemos vivenciá-lo. E depois também esperar dos jovens coisas concretas. Porque eu posso dizer assim, isto não está bem, porque é aquilo que é mais fácil dizer, isto não está bem, isto devia ser assim. Ok, mas como é que se chega até aí? Certo. E aqui temos uma lacuna. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo, é muito fácil dizer, por exemplo, que as Eucaristias são uma seca, mas não ter solução. E mais que não ter solução, é não ter participação. Porque quando nós descobrirmos, e quando todos nós descobrirmos, ou redescobrirmos a importância da Eucaristia, o que é que ela significa, ela não será uma seca. Porque a Igreja vive da Eucaristia, mas não vive só da Eucaristia. A Eucaristia, segundo o Concílio Vaticano II, é o cume de uma vida cristã. É o cume. É naquele encontro, é naquela paragem que eu penso cada vez mais o ser humano necessita e o católico necessita de parar um pouco para um encontro especial com Deus, um encontro íntimo com Deus. Aquilo que eu costumo dizer, fazer amor com Deus. E nós, quando participamos na Eucaristia devidamente no sentido, nesse sentido de participar, de celebrar a Eucaristia, nós fazemos amor com Deus. E quando nós fazemos amor com Deus, nós queremos estar. Sim. Né? Se um dia, não sei se namoras, mas se namoras, tu queres estar com a pessoa amada. E mal estás a sair, já queres voltar a estar com ela. Certo? A Eucaristia tem que ganhar isto. Nós devemos sair da Eucaristia e já devemos estar com vontade de voltar àquele lugar. Mas para nós querermos voltar àquele lugar, necessitamos de perceber, e mais que perceber, de vivenciar uma outra realidade que não está a ser vivida. Que é, a Eucaristia não termina ali, no ida em paz, o Senhor vos acompanhe. A Eucaristia é vivida cá fora, é vivida no mundo. E isso, desculpai dizer, a Igreja não está a fazer, ou está a fazer muito pouco. A Igreja vive numa contínua Eucaristia, mas vive numa contínua Eucaristia também na vida real, na escola, no trabalho, na ação social, na família. É aí que se faz a Eucaristia. E quando nós descobrirmos isto tudo, quando nós formos capazes de encontrar isto tudo na Eucaristia, a Eucaristia vai deixar de ser uma seca. Para ser o quê? Para ser um lugar de amor. Para ser um lugar de amor profundo com Deus. E para percebermos que que Deus quer continuar a necessitar de nós. E Deus ama-nos a todos por igual. E Deus, por Jesus Cristo, ensina-nos a vivermos este amor. De doação, de entrega e de outros caminhos. Por isso, aquilo que a Igreja do Porto, muito concretamente, gostaria de escutar dos jovens eram os seus sonhos, mas sonhos concretizáveis e da forma como se devem concretizar e podem concretizar. Ouvir os lamentos, ouvir as queixas, porque não, mas ouvir as queixas fundamentadas. Sim. E isso penso que temos um caminho a fazer e mais que um caminho a fazer, uma disponibilidade para o fazermos. Sim. Essa ideia até de vermos em algumas desse apontar de Deus ao invés dos jovens, até foi um dos motivos também para nós criarmos este podcast, porque nós sentimos que até haviam jovens dentro da igreja, às vezes até mais ásperos, ou com os sacerdotes, ou com os religiosos, ou qualquer das formas, nas críticas que fazem, muitas vezes, e depois também percebemos que a crítica às vezes também é uma crítica sem conhecimento de causa, ou seja, não há provavelmente ali uma... Ou seja, criticamos a Eucaristia, mas na prática nem vamos à Eucaristia, nem sabemos muito bem como é que ela funciona, o que é que acontece ali, também não sabemos, e depois é uma crítica assim mais leve. Portanto, também concordo consigo nesse aspecto. Eu gostava também, se quiser fazer isso, que deixasse uma mensagem aos jovens, mesmo para estamos quase a terminar,
para deixar uma mensagem aos jovens e também, se quiser, publicitar algum evento que possa existir e que tenha e que se quiser aproveitar para publicitar, também esteja à vontade. Mensagem aos jovens: não deixeis de sonhar. E não deixeis de sonhar acordados. E não deixeis de sonhar com Cristo. De sonhar com Cristo. Acho que não é preciso mais nada. Tipo, não tentes ter medo. João Paulo II disse, naquele dia em que eu fui batizado, escancarei as portas a Cristo, não é? Abri os corações a Cristo. E quando nós somos apaixonados por Cristo, quando nós somos, e é isso que nos falta. Aqui, o desafio maior que eu deixo aos jovens é: não tenhais medo de ser apaixonados por Cristo, mas com tudo aquilo que é possível ser apaixonado por Cristo. E ser apaixonado por Cristo não é preciso ser padre, nem monge, nem monja, nem frade, nem o que for. É sermos apaixonados por Cristo, é isto que nos falta. Sermos apaixonados por Cristo. Loucos por Ele, loucos por Ele. Quando nós formos capazes de sermos apaixonados por Ele e loucos por Ele, tudo vai acontecer. E vai acontecer a partir do amor. Na Igreja Nascente dizia-se: vede como eles se amam. É um sonho da Igreja, devia ser um sonho da Igreja de sempre. Os não católicos olharem para nós e dizer: vede como eles se amam. Como é que nós nos conseguimos amar? Só a partir de Cristo. Não conseguimos amar-nos a partir dos nossos erros, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas asneiras, das nossas limitações. Não nos conseguimos amar humanamente, não é possível, a não ser a partir do amor que nos vem de Deus, que nos ensina e nos ajuda a superar a aceitação do outro tal como ele é. E é assim é que nos amamos. E assim é que gostamos uns dos outros, se tivermos que gostar. Mas acima de tudo, de nos amarmos. Por isso, o desafio maior que eu deixo aos jovens é este de não tenhais medo de vos apaixonar por Cristo. De vos apaixonar por Cristo. Da parte da Diocese, nós teremos o Hora Arranca, essa celebração de início de ano pastoral a 4 de outubro. Não sei se isso vai acontecer antes, se vai acontecer depois, espero que seja antes. Na igreja de Nossa Senhora da Conceição, este ano será lá, para iniciarmos assim, tendo muito presente o jubileu diocesano dos jovens no sábado de Cristo Rei em Amarante, e que seria bom que esse fosse uma grande manifestação dos jovens do Porto, nesta loucura que é de sermos loucos por Cristo e apaixonados por Cristo. Vai ser, se Deus quiser. Claro que sim. Só para terminar, nós terminamos sempre com uma... Vamos terminar sempre a partir de agora, não é? Porque é o primeiro. Com uma recomendação, um livro, uma música ou um filme, à sua escolha. Surpreenda. Um livro. Um livro? Um livro. De hoje, eu gosto do Peregrino Russo. É o livro que eu mais ofereço. Augusto Cury tem uns livros imensamente interessantes sobre Jesus, e que é de leitura. Um filme, A Vida é Bela. Podia dizer outros, mas certo. A Vida é Bela, penso que é extraordinário. Se quisermos ir um bocadinho mais para a religião, temos a Paixão de Cristo, mas depois também querendo ir ali, temos dos Deuses e dos Homens. A música é mais difícil porque não há assim uma música concreta que
que seja assim a minha música preferida. Estilo, se quiser. Estilo. Eu gosto de música clássica, acima de tudo, música clássica e música com grandes coros é aquilo que mais me apaixona ouvir. Muito obrigado pela sua Obrigado, disponibilidade.